Salve, povo lindo do Cangote Cheiroso! Sejam bem-vindos a mais um encontro perfumado no canal Cheirinho no Cangote, o único canal no YouTube que aborda a história da perfumaria, cultura perfumística, memes de qualidade duvidosa e piada de quinta série. Hoje nós vamos falar de um perfume que marcou a minha vida, o Carioca da Granado. É um perfume que eu usei muito em 2015 e 2016. Eu usava o shampoo, o sabonete, o hidratante e o perfume. Eu usava isso todo dia praticamente. Me marcou muito e eu nunca mais comprei para mim novamente um frasco desse. Tanto é que esse aqui é o frasco que eu dei de presente para minha cunhada Mariana ano passado e pedi emprestado para fazer esse vídeo. Bem, é um vídeo que eu não acho que ele vai ser um vídeo longo, afinal de contas, a quantidade de informações históricas, a quantidade de informações contextuais a respeito da formulação, a respeito do contexto em que a fragrância nasce, são bem limitadas, né? Tem uma série de informações que não estão disponíveis na internet e não estão disponíveis por aí. A Granado ela não disponibiliza muitas informações a respeito das suas obras, né? Então eu fiz o que pude para montar um roteiro o mais detalhado possível. Eu tive a oportunidade de ler um livro, esse livro aqui. Acredito que ele ainda é vendido nas lojas da Granado. É um livro muito caro, vou logo antecipando. Também não tem condição de ser diferente, né? Porque é um livro de capa dura, livro grande, a diagramação, tal tipo de papel. Você fazer um livro desse realmente sai muito caro. Aqui quem escreveu esse texto foi o Hermes Galvão. E para ele escrever isso, ele teve acesso aos documentos da Granado, né? ao acervo, aos arquivos da Granado, né? Para ele poder escrever isso aqui. Na verdade, esse texto aqui é um texto muito simples, ele lembra um texto no estilo Wikipedia, né? Isso aqui não é um trabalho acadêmico, é um texto de pouca profundidade, é um texto bem, assim, bem simples mesmo, né? Eu confesso que eu esperava mais do livro, eu gostaria que o livro tivesse menos fotos, que o livro aqui eu acho que eles pecaram nesse sentido. Tem muita foto de flor, tem muita foto bonita do Rio de Janeiro de hoje, tem fotos interessantes, mas eu acho que elas eram desnecessárias, né? Por exemplo, não foto de pintura, não foto de época, mas tipo isso aqui, né? Isso aqui, foto de torcedores brasileiros numa determinada Copa do Mundo, desnecessário. Foto aqui de estádio de futebol, desnecessário. Por exemplo, tem essas fotos aqui do Rio de Janeiro, completamente desnecessário. Por quê? Podia botar mais fotos do acervo da Granado, fotos antigas, ou podia colocar mais texto, podia ter mais texto da história da Granado. E aí é um texto, é basicamente um livro de fotos e a quantidade de texto é pequena. Você lê isso aqui em 15 minutos, entendeu? Você lê esse livro inteiro em 15 minutos. Nesse livro aqui, as informações que eu tirei foram bem reduzidas, digamos assim. O que é interessante, no começo do texto do Hermes Galvão, quando ele está falando do Rio de Janeiro do século XIX, que foi o Rio de Janeiro de onde surgiu a Granado, pelo português José Antônio Cacheto Granado, tem algumas coisas interessantes ali que eu já tinha lido aqui em Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire. Para você entender o Brasil da época que surgiu a Granado, o Brasil Imperial, é o melhor livro que existe. Não tem livro melhor do que esse para compreender as dinâmicas sociais. Então tem muita coisa ali que eu vi pela ótica sociológica que acabei vendo aqui pela história da Granado. Muito interessante. Aí sim ficou a leitura desse livro aqui da Granado ficou mais interessante por conta do meu conhecimento de história do Brasil e de sociologia brasileira por essa perspectiva aqui. Mas nesse livro ele traz uma informação crucial para o Carioca. A Granado, quando ela surgiu inicialmente, ela era uma farmácia. Depois, eles começam a entrar no ramo dos cosméticos e da perfumaria. Para a criação desses produtos, foi criada a perfumaria Helios, que existe até hoje no Rio de Janeiro. Helios com H, né? Naquela época, esse livro ele fala disso, mas não menciona a data, porque ele diz que existiu um perfume clássico da Granado chamado Chá Carioca.
Eu vou tirar a foto da página, mas eu vou botar na tela. Mas o chá carioca, ele era vendido, ele era embalado numa lata de metal que tinha essa estampa aqui, que tinha esse desenho aqui, que é o mesmo desenho que nós vemos aqui. E em certo sentido também é um desenho, uma estampa que inspirou o posterior Bossa. É uma estampa que tem, digamos, essa mesma atmosfera, esse mesmo estado de espírito. Mas não se diz de quando é, simplesmente diz que existiu esse perfume Chá Carioca, que é um clássico que foi descontinuado há muitas décadas. Acredito que tenha sido um perfume dos anos 40 ou dos anos 50. Eu vou ler aqui para vocês uma coisa muito interessante. Na página 211, está falando da expansão, o contexto aqui é a expansão da Granado e da Febo no mercado europeu. Isso em 2013. A Granado já tinha comprado a Febo. E aí está dizendo o seguinte, né? Em Paris, em 2013, o Le Bon Marché convidou a dupla, ou seja, Granado e Febo, a participar de um evento dedicado aos maiores nomes brasileiros no segmento de luxo. O sucesso foi tão grande que ganhou um corner fixo. O sabonete Odor de Rosas chegou a ficar entre os 5 cosméticos mais vendidos na categoria na loja de departamentos. Os europeus ficaram malucos pelo Febo Odor de Rosas. O Febo clássico, aquele sabonete preto. O Febão tradicional, né? Esse aqui, ó. Será que eu gosto do bicho? Olha, quem não gosta desse sabonete é incivilizado. Quem não gosta desse sabonete é um bárbaro incivilizado. Eu recebi um meme com esse sabonete. Uma amiga minha mandou pra mim. Disse que só lembrou de mim na hora quando vi. Vou botar o meme aqui pra vocês. Que é exatamente eu, pô. Sou eu todinho. Atenção, garotas. Atenção, princesas. O galã aqui chegou, né? Pronto. Sou eu todinho nesse meme quando eu uso esse sabonete. Mas você veja, né? O sabonete ele ficou entre os mais vendidos na Europa. Para coroar a nova parceria, foi criada a edição comemorativa Carioca de sabonetes líquido e em barra, difusor e hidratante, com ilustrações aquareladas do Rio Antigo, inspirado nas latinhas de metal que embalavam outro clássico descontinuado da marca, o Chá Carioca. A série limitada logo tornou-se outro best-seller da Granado, que em 2015 passou a incluí-la em seu portfólio com um aliado inédito, o perfume Carioca. E é dito que é, de fato, realmente isso é acertado, é a primeira eau de toilette da marca. Porque antes eles lançavam colônias, né? Os grandes clássicos da Granado dos anos 20, né? Suzette e tal, eram colônias. Mas aqui veja, aí eu considero que foi, não sei se foi por falta de informação ou se foi por falta de atenção ou ângulo de análise, né? Se eu tivesse acesso aos documentos da Granado, ao acervo da Granado, para escrever esse texto aqui, eu teria mencionado o seguinte, porque ficam várias perguntas no ar. Em que ano é esse chá carioca? Foi criado em que ano? Foi descontinuado em que ano? São perguntas que eu tentaria responder. Quem foi o perfumista que trabalhou? São perguntas que eu tentaria responder. A fragrância carioca. A fragrância, o texto não diz nada a respeito disso, mas a fragrância carioca, ela lembra em alguma medida a fragrância chá carioca? A inspiração se dá unicamente pela aquarela, porque a aquarela do carioca e do chá carioca é a mesma aquarela, é a mesma pintura, é a mesma estampa. Mas e a fragrância? A fragrância dos sabonetes, que depois virou o eau de toilette, essa fragrância é a mesma fragrância do clássico descontinuado? Não sei, não se sabe. Se alguém da Granado ver esse vídeo, eu gostaria de saber, eu gostaria que você pudesse me responder isso, né? Mas o que é mais interessante nessa fragrância é que ela é ao mesmo tempo cítrica e almiscarada, intensa e fresca. Esse almisca que é utilizado aqui, ele tem uma função muito clara, que é para dar um pouco de fixação na pele, né? Porque como ela é uma fragrância extremamente cítrica, ela não duraria na pele quase nada, né? A interpretação que eu faço, o carioca hoje ele tem um irmão, e a gente vê uma tendência da Casa Granado e da Casa Febo, que é oferecer
uma fragrância extremamente cítrica e depois oferecer uma outra cítrica também, só que um pouco mais cremosa. O Carioca é aquele cítrico bem pungente e o Bossa é um cítrico mais suave e mais cremoso. Na Febo nós temos uma coisa muito parecida, no caso nós tínhamos, porque o perfume foi descontinuado. Nós temos o Brisa, que é um perfume extremamente cítrico, extremamente refrescante, intenso, e nós tínhamos o Bahia, que é um perfume também muito cítrico, muito refrescante, bem praieiro, porém um perfume mais leitoso, um perfume um pouco mais cremoso e às vezes eu consigo perceber nele um jeito levemente assabonetado. O que é curioso foi que no lançamento do Brisa tivemos também um lançamento em conjunto do Olha o Mate. O Brisa é super cítrico, super fresco, super refrescante. O óleo mate ele é refrescante, só que ele é mais carregado, ele é mais intenso, ele é mais encorpado, ele é mais especiado. Ele tem um cheiro muito forte de eugenol, né, de cravo. O que é legal também é que essa estampa do óleo mate lembra muito essa foto aqui. Bora dar uma xeringadinha. É uma fragrância muito nostálgica pra mim, porque feito eu disse no começo do vídeo, eu usei esse perfume todos os dias praticamente. Usava o shampoo, aliás eu me confundi, acho que naquela época não tinha o shampoo. O shampoo Carioca é uma coisa mais recente, me parece que naquela época não tinha shampoo. Mas eu usava o hidratante, o sabonete, às vezes o sabonete líquido e o perfume, né? Então toda vez que eu sinto esse cheiro eu me lembro daquela época, que eu ainda estava morando no Brasil inclusive. Mari, minha querida, você vai me desculpar, tá? Mas eu vou botar, eu vou dar uma xeringada aqui. Você me prestou o perfume porque quis, agora aceite. Que delícia, cara! Bora dar uma olhada na pirâmide olfativa? Diz aqui que tem bergamota e frésia nas notas de topo. No coração, violeta, lírio do vale, jasmim. E nas notas de base, almíscar, sândalo, âmbar e fava tonka. Se eu fosse classificar esse perfume em uma cor, seguramente seria um perfume verde. E eu acho que esse frasco transparente, ele casa melhor do que os frascos antigos. Na época que eu usava esse perfume, o frasco era um frasco redondo, marrom. E o desenho do rótulo não era num papel branco, mas era um desenho em dourado no próprio vidro, né? Não tinha um papel. Essa identidade visual de agora tem mais a cara do aroma, que é um aroma que dá essa sensação de dia, dá essa sensação de verde. Se eu fosse de fato definir uma cor para esse perfume, seria um verde. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Bergamota, né? Essa saída de bergamota ela está bem presente, eu consigo perceber bem claramente a bergamota na saída. Só que essa bergamota ela está menos áspera. Ela está menos áspera, ela está menos cortante. Esse perfume Carioca ele tem um jeito bem característico de um perfume refrescante, de um perfume fresco, de um perfume cítrico, que é um aspecto meio áspero, um aspecto meio cortante. Só que essa saída dele é um cítrico muito cortante, só que quando a gente conhece a matéria-prima, a gente percebe que esse cortante ele não está tão cortante assim, ele está um pouco aliviado, ele está um pouco mais suave. Essa suavidade ela é lograda a partir do uso de flores. Nós usamos, nós não, os perfumistas usam flores que elas têm um aspecto mais cremoso, têm um aspecto mais aveludado. A nota floral ela é cremosa, né? Ela é macia. Uma nota floral ela traz maciez e algumas notas almiscaradas também elas podem trazer, tipo um galaxolide, pode trazer um aspecto mais reconfortante para a fragrância, né? Eu falei disso detalhadamente no vídeo que eu explico tudo sobre os perfumes florais, é um vídeo mais longo, de 20 e poucos minutos, né? Os perfumistas botam notas florais também para dar uma amaciada, para dar uma arredondada, feito disse. A nota cítrica ela tem um aspecto que tem arestas,
cortantes, pontiagudas. E a nota floral ela vem para dar um pouco de dulçor nessa aspereza. E aqui você sente, essas flores elas estão muito timidamente presentes. O que se sobressai é esse cítrico, esse cortante. Às vezes tem um aspecto levemente salgado, que eu acho muito interessante. Geralmente a gente sente notas mais salgadas, um aspecto levemente salgado, em perfumes de tipo aquático, né? Geralmente eles usam um composto ali de notas marinhas, muitas vezes também o próprio cologne, dá um jeito levemente salgado para a fragrância, mas aparentemente neste perfume aqui não tem cologne e não tem uma proposta de ser algo meio marinho, né? Porém, eu sinto algo levemente salgado. Eu já pude sentir óleo essencial de jasmim. Eu tenho um jasmim no meu jardim. Eu digo para vocês com toda sinceridade, eu não percebo aqui jasmim. E eu não percebo o migué, que é o lírio do vale. O lírio do vale eu tenho na biblioteca olfativa. Não trouxe para cá para gravação, mas é uma flor de tipo leve. O jasmim é uma flor de tipo pesado. E a violeta, ela é uma nota floral que tem um aspecto levemente atalcado, igual a íris. Eu não percebo elas aqui de maneira isolada, então elas estão postas, estão trabalhadas de uma forma que pelo menos para o meu nariz elas não se apresentam individualmente. O que me parece um grande protagonista aqui é a bergamota, só que o que é interessante é que esse perfume, eu ainda estou sentindo ele está ainda nas suas fases iniciais, eu borrifei há 3 minutos atrás. O que é mais interessante é que esse perfume, quando ele seca, e nós estamos sentindo já ali depois de algumas horas, ele vai tendo um aspecto um pouco de pele quente, de pele aquecida. E isso a gente percebe por conta do almíscar. É um perfume que ele tem uma almíscar meio evidente, mas só perceptível já depois de algumas horas que ele está na sua pele. Eu comento o seguinte, é um perfume que eu gosto muito, mas eu não acho ele um perfume muito equilibrado. Eu acho que ele é um perfume que tem uma aspereza acentuada. Isso não é uma crítica, é uma característica. E eu gosto disso. Mas ele seria um perfume mais equilibrado se essa aspereza não fosse tão intensa e se a cremosidade e a doçura das notas florais estivessem um pouco mais evidentes aqui. Aí eu consideraria ele um perfume mais equilibrado. Mas no geral, feito eu disse que eu usava ele todo o tempo, todos os dias. Eu usava esse perfume de manhã, eu usava de tarde e usava de noite. Eu sequei diversos frascos do Carioca. Já teve vezes que eu tive mais de um ao mesmo tempo, para você ter uma ideia. Eu sequei diversos frascos. Eu fui morar na Argentina, eu levei alguns frascos do Carioca comigo, para vocês terem uma ideia. Eu gostaria de saber mais coisas a respeito dessa fragrância, por exemplo, qual a relação dela com o chá Carioca, mas infelizmente são informações que eu não tenho acesso. E eu quero lembrar para vocês que eu abri o clube de membros e que se você gosta desse canal, eu peço que você considere a possibilidade de você se inscrever no clube de membros e contribuir para que eu consiga manter esse canal ativo. Por enquanto isso é tudo. Um cheirinho no cangote e até a próxima.